Vamos lá, meu povo, vamos continuar. Estamos aqui na parte 2, dando sequência ao nosso vídeo sobre função do primeiro grau. Nesse caso, vamos começar aqui com a definição. O que é uma função polinomial do primeiro grau ou função afim? É o termo mais técnico, como ela é chamada, função afim. A função polinomial do primeiro grau nada mais é do que as funções do tipo f de x igual a x mais b. Esse é o termo geral, tá? Lembrando você aí, vamos ficar atento. Por que ficar atento, brasileiro? Porque o teu elaborador, ele pode perfeitamente substituir o f de x por g de x, por h de x, por p de x, ou simplesmente ele pode chegar lá e dizer, olha, a função é do tipo y igual a vezes x mais b, tá? Substitui-se o f de x pelo y. E lembrar que as variáveis são y e x. Essas são as variáveis. Então, quem são as variáveis aqui? As variáveis são x e y. Por que as variáveis são x e y? Porque o a e o b são números reais. O a e o b são números reais. E o a tem que ser diferente de zero. Então, veja só. O a e o b são números. Vamos ver um exemplo aqui. Vou escrever um exemplo aqui para você. Y igual a 2, y igual a 2x mais 5 é uma função do primeiro grau. Ora, nessa função aqui, o a vale 2 e o b vale 5. Porque o a e o b são valores numéricos. As variáveis, quem são as variáveis? O y e o x. Não gostei dessa, brasileiro. Me dá um outro exemplo aí. Vamos lá. Vou botar aqui para você. F de x igual a 3x menos 2. Neste caso, o a vale 3 e o b vale menos 2. Porque o a e o b são valores numéricos. Valores numéricos. Tá bom? O x e o y são as variáveis. Lembrando que o y também pode ser substituído por f de x. Tá? Vou complicar a tua vida botando esses parênteses aqui. Vamos lembrar aqui que o y também pode ser utilizado como sendo f de x. Ok? Muito bem. F de x ou y, ou g de x, ou h de x. Beleza. Agora, olha só. Existem casos em que esses valores de a e de b, eles podem ser zero. Então, embora aqui diga para você, olha, a e b não pode ser zero. Tudo bem, mas e se for zero? E se esse a for zero? Vamos logo direto para ele? Se esse a for zero, esse termo que multiplica o x for zero, o número coeficiente que multiplica o x for zero, olha o que vai acontecer. Bem aqui, ó. O que vai acontecer é que a tua função ela vai ser do tipo f de x igual a b. Se o a for zero, pense comigo, pense comigo. Y é igual a A vezes X mais B. Esse é o termo geral. Só que este A aqui, eu estou dizendo que este A aqui é zero. Então, vai ficar Y igual a zero, que multiplica X mais B. Senhores, zero vezes X é zero. Então, isso vai ficar Y igual a zero mais B. E 0 mais B é B. Y igual a B.
ou f de x igual a b. E qual é a consequência disso? Vamos lá. Qual é a consequência disso? Vamos olhar para cá. Consequência. Consequência é que consequência, caramba, é que esta reta vai ser uma reta paralela ao eixo x, tá bom? Então, se a função for constante, significa dizer que o f de x é igual a b, que o y é igual a b. Portanto, o a é igual a zero, tá? A é igual a zero. O f de x é igual a b, a função é constante e o gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Pronto. Ah, mas espera aí, deixa de ser uma função do primeiro grau? É uma função constante, tá? Ela é uma função constante. Para ser uma função do primeiro grau, o a não pode ser zero. Estou colocando aqui como exemplo para a gente engatar no rol aí do estudo, tá bom? Mas, em regra, as funções do primeiro grau não admitem a igual a zero. Beleza? Tá bom. Descartada a hipótese do a ser igual a zero. Não tenho a igual a zero. Não tenho. Pode acontecer do termo independente, esse que vem sozinho, que é o número. Ele vem só o número, não tem letra com ele, não tem variável. Esse termo pode ser zero. Eu posso ter uma função, onde esse termo que fique do tipo f de x igual a vezes x mais zero. Posso. Só que o que é que vai acontecer se eu tiver uma função do tipo f de x igual a vezes x mais zero? Olha para cá. Vamos lá. F de x é igual a vezes x mais zero. Qual o zero? Ele é o elemento neutro da adição. Então, essa minha função ela passa a ser simplesmente f de x igual a vezes x. Bem aqui, ó. Ou y igual a vezes x. Vamos lembrar que o f de x pode ser substituído por y a qualquer momento. Senhores, então, se eu tiver uma função do tipo ax, f de x igual a ax, a vezes x, isso significa o quê? Primeiro, significa que o elemento independente, o termo independente, o b, é igual a zero. Tá? Primeira conclusão é que o b é igual a zero. Tá bom? Qual é a segunda conclusão? Qual é a segunda conclusão? O gráfico passa pela origem. Olha aqui, ó. Todos os gráficos estão passando pelo ponto 0, 0. Te dei aí 3 funções. E nenhuma delas tem b. Todo observe, pode olhar. H de x igual a x. Só tem o coeficiente do x, que é 1, mas não tem o termo independente. G de x igual a 2x. Tá, 2x mais o quê? Não tem, é zero. F de x igual a menos x. Tá bom, menos x mais o quê? Menos x menos o quê? Não tem, é zero. Então, nenhuma dessas 3 funções que eu te apresentei aí apresentam um valor de b diferente de zero. O b é zero. E qual é a consequência disso? Se o b é zero, eu tenho uma função que a gente chama de função linear. E essa função linear, nesta função linear, o gráfico vai passar pela origem. Agora preste atenção. Olha só o que vai acontecer. Se eu tiver uma função linear, que já é uma função do tipo y igual a vezes x, e nesta função linear, está aqui a função linear, aqui, ó.
e nesta função o a for igual a 1. Então, a função é linear. E se o a for igual a 1, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a sua função vai ser y igual a 1 vezes x. E 1 vezes x é x, logo y é igual a x. Ou, se você preferir, f de x é igual a x. Tá? Ora, se f de x é igual a x, ela deixa de ser linear? Não. Só que ela adquire uma especificidade maior ainda, e ela é chamada de função identidade. Tá? Qual é a característica dessa função? Primeiro, a linear passa pela origem. Só que na identidade, a imagem de qualquer valor do x vai assumir o mesmo valor numérico no eixo y. Essa aí. O gráfico dela é muito particular. Bateu o olho aqui, você já olhou. Opa, pera lá. 1 e 1, 2 e 2. Menos 1 com menos 1, menos 2 com menos 2. Para, isso é uma função de identidade. Tá bom? Fique de olho nisso. Passou pela origem, linear. Mas os x e o y são iguais. Identidade. Ah, o gráfico é uma constante. O gráfico é paralelo ao eixo x. Função constante. Tá bom? Muito bem. Lá em cima eu dizia para você, falei de tudo isso, e eu vou te dizer um detalhe agora aqui que eu deixei para o finalzinho para ficar com gosto de quero mais. Preste atenção. Todas as funções polinomiais do primeiro grau, todas elas, em todas elas, tá? O gráfico das funções do primeiro grau sempre será uma reta. O gráfico das funções polinomiais do primeiro grau sempre será uma reta. Essa reta, ela tem duas possibilidades. Ou ela será inclinada para a direita, ou ela será inclinada para a esquerda. Tá? Então, eu só tenho duas possibilidades. Ou a minha reta está inclinada para a direita ou para a esquerda. Ora, se a minha reta estiver inclinada para a direita, alguma coisa aconteceu. Se ela estiver inclinada para a esquerda, alguma coisa aconteceu que determinou esta inclinação. E o que é que determina esta inclinação? Está aqui, ó. O que determina esta inclinação é o sinal do A. Vamos lá. Como assim, brasileiro, o sinal do A? O que determina a inclinação é o sinal do A, exatamente. Vamos lá. Vou puxar bem aqui. Muito bem. Vamos colocar aqui o termo geral? O que o termo geral diz? O termo geral é esse, ó. F de x é igual a vezes x mais b. Beleza. Então, este Azinho aqui, ele tem a função de me dizer qual é a inclinação da reta. E como é que eu vou saber qual é a inclinação da reta só olhando o A? Eu vou observar no A, o sinal do A. O que vai dizer para mim a inclinação é o sinal deste elemento. É isso que vai me dizer se a reta é inclinada para a direita ou para a esquerda. É o sinal do elemento, tá? Este sinal, ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. E aí preste atenção. Se o sinal for positivo, eu digo que o A é maior do que zero. Se o sinal for negativo, eu digo que o A é menor do que zero. Ok? Então, sinal do A é positivo, legal, então o A é maior do que zero. O sinal do A é negativo, eu digo que o A é menor do que zero. Olhe bem, se o A for maior do que zero, isso quer dizer que ele é positivo. Se o A for maior do que zero, a função é uma função crescente em todo o seu domínio. E isso quer dizer que a reta será inclinada para a direita. Então,
o A é maior do que zero, significa dizer que a reta é inclinada para a direita. Se o A for menor do que zero, significa que esse A é negativo. E se ele é negativo, a função é decrescente em todo o seu domínio. Está aqui, ó, A menor que zero. E se ela é decrescente em todo o seu domínio, significa que ela é inclinada para a esquerda. Ok? Então fique atento no sinal do A. A positivo, ela é inclinada para a direita. A negativo, ela é inclinada para a esquerda. Tá bom? Beleza. Estou colocando 4 gráficos aqui para você. Olha só. Olha aqui, ó. Esse passa pela origem, lembra? Quando é que passa pela origem? Passa pela origem quando eu tenho uma função linear. Se os valores de x forem iguais aos valores de y, eu tenho uma função identidade. Ah, mas nem sempre passa pela origem. Não tem problema. A simples inclinação da reta me diz que o A é maior do que zero. Ela está inclinada para a direita. Ou a simples inclinação da reta me diz que o A é menor do que zero. Ela está inclinada para a esquerda. Ok? Muito bem. As raízes da função. Raiz da função é exatamente o ponto que o gráfico corta no eixo x. Vamos lá. A raiz da função é o ponto que o gráfico corta no eixo x. Veja que o gráfico está cortando aqui no eixo x. Ele não está cortando num ponto bem aqui, ó, no eixo x. Esse ponto é a raiz da função. Veja que ele está cortando aqui. Não importa se a reta está inclinada para a direita ou para a esquerda, em algum momento essa reta vai cortar o eixo x. E aonde é que ela corta? Na raiz da função. Então vamos ver como é que eu chego lá na raiz. A raiz da função a gente já viu aqui, ó, já está aqui para você. X igual a menos b sobre a. Como é que eu cheguei nisso? Simples, cara. Vamos lá. F de x é igual a A vezes x mais b. Tá bom? Ora, para que eu encontre a raiz de uma função, eu vou transformar, eu vou atribuir a esse um valor zero para o y. Mas como assim, Brasil? Não tem y? Claro que tem. Vamos lembrar que o f de x pode ser substituído por y. Então, eu vou ter y igual a vezes x mais b. E aí, ó, se eu quero o ponto que ela corta o eixo x, quando ela corta o eixo x, significa dizer que o y é igual a zero. Se está em cima do eixo x, meu irmão, o y é zero. A gente já viu isso lá nos vídeos lá atrás, né? Dá uma olhada lá, se você não lembra, assiste lá de novo. Cortou o eixo x, qualquer reta, qualquer gráfico, cortou o eixo x, o ponto que está em cima do eixo x significa que o y é zero, tá bom? Tá lá em plano cartesiano. Pega o vídeo de plano cartesiano, assiste lá, que vai tirar essa dúvida aí sua, tá bom? Muito bem. Então, se o y é igual a zero, vai ficar zero igual a A vezes x mais b. Bora dar uma arrumada nisso aqui e transformar isso aqui numa equação do jeito que a gente está acostumado a resolver. O que eu vou fazer? Eu vou trocar todo mundo de lugar. Quando eu troco todo mundo de lugar, eu não preciso mexer com o sinal de ninguém. AX mais B é igual a zero. Se zero é igual a AX mais B, então AX mais B é igual a zero. Ponto simples assim. Agora sim, vamos começar a mexer nisso aqui. Eu quero o x. Vou pegar este b que está somando, vou levar lá para o segundo membro. Vai ficar ax igual a menos b. Agora eu pego o a que está multiplicando e passo dividindo. Então, o x vai ser menos b dividido por a. E aqui eu cheguei na raiz da função do primeiro grau. Tá bom? Então, esse x igual a menos b sobre a que aparece bem aqui, ele veio exatamente nada mais, nada menos do que uma simples atribuição. Eu atribuí o valor zero para o y, uma vez que esse ponto é exatamente o ponto que está em cima do eixo x. Ele está localizado no eixo x, então y é zero. E aí eu desenvolvi a minha equação e cheguei no valor do x. Na verdade, eu cheguei na sentença matemática que vai me permitir calcular o valor do x. Por quê?
Vamos lá. Você vai entender agora quando eu falar dos coeficientes. Vamos falar só dos coeficientes agora. As funções do primeiro grau, elas têm a forma geral y igual a x mais b. Eu já disse para você que o a e o b são os coeficientes. Perfeito. O a é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Preste atenção. Olha que maravilha que você vai enxergar agora. Vamos lá. Pronto, apareceu aí. Pronto. Se a gente observar o ponto menos b sobre a, que a gente já achou lá agora, x igual a menos b sobre a raiz da função, é o ponto que o gráfico vai cortar o eixo x. E o ponto b, vamos lembrar que a função é do tipo f de x igual a vezes x mais b. Então, o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Por quê? Porque o b, exatamente o b, ele é a ordenada do ponto em que a reta intercepta o eixo das ordenadas. Então, o b, ele está em cima do eixo y. E quando ele está em cima do eixo y, quer dizer que o x é zero. Então, quando você vai lá na tua função, faz x igual a zero, vai zerar todo esse termo aqui e vai sobrar só o b. Então, quero achar a raiz da equação, faz y igual a zero, você vai achar um ponto. Depois você faz x igual a zero, achou outro ponto. E entre dois pontos só passa uma reta. Achou os dois pontos, tracei a reta. Eu posso ir do ponto para a reta e da reta para o ponto. Matei a charada. Correto? Matei a charada. Vamos ver como é que isso acontece. Vamos lá. Esse gráfico aqui, depois, se você quiser, volta, anota isso aqui, memoriza isso aqui vai ser muito útil para ti, cara, muito útil para ti. Esse Bzinho aqui, memoriza isso. O B é o ponto que está em cima do eixo Y. Usando uma linguagem bem popular agora para você entender. O B é o ponto que está em cima do eixo Y. O menos B sobre A é o ponto que corta o eixo X. Isso vai ser muito importante para a gente, tá bom? Vamos entender como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, a questão aqui é só aqui, ó. Só isso aqui que é a questão. Represente graficamente a equação y igual a raiz quadrada de 3x. Tá? Eu acho que eu pulei aqui alguma coisa. Pulei não. Tá bom, é isso mesmo. Tá aqui para baixo. Pronto, achei. Deixa eu te mostrar isso aqui antes da gente ir para a questão. Esse elementozinho aqui, ele vai me dar a condição de resolver uma porrada de questão, tá? A reta, ela tem uma inclinação. E essa inclinação da reta, ela está associada diretamente ao coeficiente angular, tá bom? A inclinação da reta está diretamente associada ao coeficiente angular. Deixa eu aumentar aqui para você enxergar melhor o que eu quero que você enxergue. Vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui a reta, cortando o ponto B. Maravilha. Se eu prolongar ela bem aqui, ela vai cortar no zero da função. Maravilha. Só que essa reta ela tem uma inclinação. E essa inclinação, lembra? Y é igual a vezes x mais b. Você lembra disso? Muito bem. Esse Azinho aqui, uma outra forma de eu encontrá-lo é que ele é igual a tangente desse ângulo bem aqui, ó, o ângulo da inclinação da reta. Então, se eu souber quem é o ângulo de inclinação e eu souber quem é a tangente desse ângulo,
eu consigo chegar no valor do A. Eu consigo saber quem é o A. E vice-versa, sabendo quem é o A, esse valor é o valor da tangente. De que ângulo eu consigo matar a charada do ângulo? Vamos lá. Agora sim, vamos lá para aquela questão. Há um detalhe. Você pode calcular a tangente desse ângulo também, fazendo a variação do y2 pelo y1, do x2 com y2, ou delta y e delta x, se você preferir. E aí você vai chegar e vai calcular a tangente e automaticamente você chega no valor do A do mesmo jeitinho. Isso eu não vou bater muito, porque vai ficar lá para as especificidades, lá para as entrelinhas. Lá na frente a gente faz outro vídeo fazendo questão disso aqui e vai destrinchar melhor aí. Vamos chegar aqui, ó. Quero representar graficamente a equação y igual a raiz quadrada de 3x. Você vai dizer, como? A solução está aqui, ó. Essa é a solução. Mas como é que eu vou sair daqui e chegar nesse gráfico? Vamos lá. A gente sabe, bem aqui, ó, que o coeficiente angular, aqui, ó, o A é igual a tangente de alfa. Então, vamos lá. Eu sei que o coeficiente A é igual a tangente de alfa, que é o ângulo de inclinação. Tá bom? Muito bem. Ora, quando eu escrevo a minha função aqui, eu tenho y igual raiz quadrada de 3 vezes x. Vamos tirar as conclusões aqui a partir daqui. Primeiro, raiz quadrada de x mais quem? Não tem termo brasileiro? Tem, só que ele é zero. Primeira coisa. Então, o termo geral é y igual a vezes x mais b. Vou até apagar isso aqui para não confundir tua cabeça. Depois eu volto. Y igual a x mais b. Esse é o termo geral. Tá bom? Ora, daqui eu já chego a duas conclusões. Primeira conclusão, o b é igual a zero. Se o b é igual a zero, isso significa dizer que o gráfico vai ter que passar pela origem. Pronto. Então, b igual a zero significa que o meu gráfico passa pela origem. Pronto. Já tem uma grande conclusão. Segundo, quando eu olho aqui para o A, o que eu enxerguei aqui? Primeiro, o A é maior do que zero. Ou seja, o valor do A é um valor positivo. Isso significa que a minha reta vai ser inclinada para a direita. Então, olha só, eu já sei que ela passa pela origem e já sei que ela é inclinada para a direita. Agora, resta eu saber qual é o ângulo da inclinação. Tudo bem. Olha aqui. O A é a tangente de alfa. Então, vamos lá. Se o A é a tangente de alfa, o A... Eu vou botar onde? Bem aqui. Vou botar bem aqui, ó. A é igual a tangente de alfa. Beleza, e quanto é que vale esse A? O A vale a raiz quadrada de 3. Para tudo. Se A é igual a tangente de alfa e A é igual a raiz quadrada de 3, então isso quer dizer que a tangente do ângulo alfa é igual a raiz quadrada de 3. Sim. Então vamos lá para a tabela do seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Ora, qual é o valor deste ângulo alfa que vai tornar essa igualdade verdadeira? A tangente de um ângulo vai ser raiz de 3 quando este ângulo for um ângulo de 60 graus. Olha como eu já resolvi meu gráfico. Ele passa pela origem, ele é inclinado para a direita porque o A é positivo e o ângulo é 60 graus porque a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Resolvi a questão. Construí o gráfico. Legal, né?
Ah, brasileiro, mas esse negócio de seno, cosseno, tangente, cara, eu não estudei isso ainda, fica tranquilo, daqui a pouco. Daqui uns dias a gente vai fazer um vídeo ensinando você essa parte trivial aí, montar aquela tabelinha de seno, cosseno, tangente, tudo bonitinho. Prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo disso aí, tá bom? Segundo exercício, esse aqui você mataria. Esse aqui eu não tenho dúvida que você mataria e com louvor. Olha só, termo geral, y igual a vezes x mais b. Esse é o termo geral das funções do primeiro grau. Beleza. Qual é a função que eu tenho aqui? Y igual, eu tenho o 20, que é o termo independente, e esse primeiro termo eu não tenho. Tenho. Só que neste caso o x é zero. Lembra disso? Perdão, o a é zero. Então eu vou ter zero vezes x mais 20. Ora, para tudo. Para tudo. Você está me dizendo que o a é zero? É. Mas você não disse lá que as funções do primeiro grau, o a tinha que ser diferente de zero? Disse. Mas eu disse também que quando o a for igual a zero, eu tenho, por definição, uma função constante. E na função constante, qual é a característica do gráfico? Gráfico paralelo ao eixo X. Então, campeão, eu não sei onde ele vai cortar. Eu não sei onde ele vai cortar. O que eu sei é que o meu gráfico, ó, vai ser paralelo ao eixo X. Agora, se ele vai cortar lá em cima, se ele vai cortar aqui embaixo, eu não sei. Só sei que ele vai ser paralelo ao eixo X. E como é que eu sei onde ele vai cortar? Opa! Olha aqui. Quanto é que vale o B? O B vale 20. O B é igual a 20. E o B, olha aqui, ó. Lembra que eu te disse? Guarda essa informação que ela vai ser importante para você. Tá lembrado disso? Vamos lá. Onde é que está? Aqui. Olha. Quem é o B? O B não é o ponto onde corta o eixo Y? E lá na função constante, olha lá, na função constante. Quem é o B? O B é exatamente o ponto onde está cortando o eixo Y. Então, se o B é igual a 20, eu já sei. Olha como eu resolvi fácil. Olha como eu resolvi fácil. Gráfico paralelo ao eixo X, porque a função é constante. E corta onde? Corta no 20, exatamente porque o B é igual a 20. Legal, né? Muito legal, muito legal. Senhores, grande abraço. Fico por aqui e em breve a gente vai estar com outros vídeos sendo lançados aí. É sempre muito agradável esse momento que eu tenho que parar aqui para produzir este conteúdo para vocês. Lembrando, se você é da antiga, dá uma curtida. Se você é jovem, é da atualidade, dá um like, não tem problema. O importante nesse momento é você dizer para a gente lá se você está gostando, se está legal, enfim, se você está conseguindo absorver a mensagem que a gente está tentando passar aqui. Ok? Grande abraço e até a próxima. Te encontro na próxima. Segura aí que vem um vídeo de matemática financeira aí. Segura a onda aí. Tchau, gente. Um abraço.